Opa, e aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês estão de boa? Beleza? Vocês estão tranquilos? Tô tranquilo. Beleza, galera? Bom, no vídeo de hoje é mais um vídeo conversando com vocês, cara a cara com a câmera aqui. Liguei a minha luz, tô aqui na frente da minha parede e vamos fazer um vídeo mais batendo um papo. E eu quero falar nesse vídeo sobre como foi o meu primeiro ano de faculdade. Bom, pra quem não sabe, eu faço medicina, eu acabei o primeiro ano agora. Ano que vem, 2021, eu vou pro segundo ano. Eu vou pro segundo ano de 6. São 6 anos de faculdade, mas pelo menos 3 anos de residência para você se especializar em alguma área que você queira seguir. São mais ou menos 3, porque tem alguns que são 5, se eu não me engano, de neurocirurgia são 5. Então tá bom, galera. Para começar falando desse ano bizarro, eu entrei na faculdade no começo de março, final de fevereiro, começo de março, e as aulas já tinham começado. Então eu entrei, as aulas já estavam rolando, eu entrei meio atrasado, devido a tudo que aconteceu, que eu contei no vídeo, como eu passei no vestibular, eu contei tudo isso lá. E eu entrei no começo de março, com tudo já rolando, e a minha faculdade, ela usa um sistema de ensino chamado método PBL. PBL, Problem Based Learning, que é você aprende baseado em problemas. E o que isso significa? Significa que além das aulas teóricas, a gente tem muitas aulas práticas, isso é padrão de todas as faculdades, mas além disso a gente tem alguns trabalhos, alguns tutoriais que a gente chama, que basicamente você chega na aula em grupo, são divididos, a sua turma é grande, dividida em pequenos grupos, e aí você chega nesse dia, eles vão te dar um texto, você vai ter que identificar as palavras-chave, por exemplo, sei lá, mononucleose, dengue, HIV. Você identificou essas palavras e a gente vai ter que pesquisar, a gente vai ter um brainstorming, né? Pra quem não sabe, brainstorming é quando você bate um papo, tem uma chuva de ideias, e aí você faz isso, formula algumas perguntas, algumas hipóteses que você vai ter que responder e apresentar na aula seguinte. Então a minha faculdade tem isso, a gente tem esse método PBL, a gente tem a resolução de problemas, e no meu caso acontecia de toda segunda e quinta. Então a gente chegava numa segunda-feira, o primeiro período a gente fazia a devolutiva do problema, que a gente apresentava o tutorial passado, e depois disso a gente fazia uma abertura de um novo problema no qual a gente discutia tudo e formulava as perguntas para responder na quinta-feira, e assim por diante. Esse era um ciclo. Bom, em relação ao conteúdo de que a gente viu esse primeiro ano, eu tenho algumas coisas separadas aqui, mas o meu primeiro módulo foi Introdução ao Curso de Medicina, que basicamente ele explicava pra gente como funcionava o curso, como funcionava cada etapa, pra que a gente aprendia tal coisa, e acabou sendo mais uma introdução ao que seria a faculdade. Depois, vou até pegar aqui, porque eu tenho tudo anotado aqui no meu notebook. Tô aqui com o notebook. Bom, gente, tô aqui com as minhas matérias que eu estudei. Vamos começar pelo módulo de... Eu não lembro qual foi a ordem exatamente dos módulos, mas... se eu não me engano, foi Funções Biológicas o primeiro, que a gente aprendeu depois do Introdução ao Curso, que a gente ficou mais na parte da neuroanatomia, da parte de cima do corpo, coração, mais anatomia, foi mais anatomia no geral, em funções, se eu não me engano. E aí, em fundamentos, e aí teve um outro módulo depois desse que foi Fundamentos Morfológicos, que a gente aprendeu mais histologia. Foi um módulo basicamente voltado para histologia. Para quem não sabe, histologia é quando você estuda a lâmina, as células, os tecidos. E a gente estudou muito histologia, que foi do tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido ósseo, muscular. A gente aprendeu, basicamente foi o módulo inteiro de histologia. Depois, que eu preciso conversar pra vocês que nesse primeiro semestre eu fiquei bem perdido, foram os assuntos que eu menos consegui entender, assim, porque eu tava chegando e tal, tava acostumando com a faculdade, mas o segundo semestre, em compensação, foi muito bom, eu consegui absorver bastante coisa mesmo. E aí, faltou alguma coisa no primeiro semestre, porque aqui no meu boletim não tá mostrando tudo. No segundo semestre a gente teve o módulo de metabolismo, que metabolismo foi... A gente basicamente estudou todos os nutrientes, todos os grupos de nutrientes que a gente tem no nosso corpo, como carboidratos, proteínas, lipídios. A gente aprendeu todos esses tipos de nutrientes, vitaminas, quais são as funções deles, para que eles servem. E basicamente o módulo foi voltado para isso, os nutrientes. E outra coisa interessante é que todos os tutoriais que a gente faz, né, que eu falei para vocês no começo do vídeo, estão relacionados ao módulo que a gente está trabalhando. No caso de metabolismo, a gente faz um tutorial sobre vitaminas, sobre carboidrato, algumas coisas mais específicas, assim. Aí, passando para os módulos que eu consegui mais abranger conteúdo, que foram o módulo de agressão e defesa, que esse módulo foi o módulo mais complicado do ano, foi o módulo de imunologia. Imunologia era de agressão e defesa, no caso, que a gente trata de todos os anticorpos, de como o nosso corpo reage a alguma infecção, alguma doença.
E no caso, esse módulo foi muito difícil, velho, foi muito difícil mesmo. Foi um módulo que tem muito nome, muita coisa pra memorizar, pra decorar não, pra entender, porque tudo tá interligado nesse módulo aí. É bizarro, é muito difícil. E pra mim foi de longe o módulo mais difícil do ano, com toda certeza foi o mais difícil do ano, e é um conteúdo muito difícil que eu vou ter que estudar muito ao longo do curso ainda, porque é importante. E finalizando os módulos, a gente teve como último Concepção e Formação do Ser Humano, que é o módulo de embriologia. Embriologia a gente estuda desde a formação do feto, né? Do embrião, do feto, até o desenvolvimento do bebê, do nascimento. Foi um módulo que eu gostei bastante de estudar, eu consegui aprender bastante coisa, pra mim o melhor módulo de todos foi esse. Embora eu não goste muito desse assunto, foi o módulo que eu mais consegui me desenvolver em relação ao conteúdo. Eu consegui entender bastante coisa, a gente aprendeu o desenvolvimento desde a fecundação, da implantação no útero, até o desenvolvimento do embrião, até a 8ª, 9ª semana, tudo bem especificadinho, e aí depois só alegria, só desenvolvimento até o nascimento do bebê. Então esse módulo foi pra mim o melhor, foi que eu mais consegui adquirir conhecimento, e eu espero que eu consiga ficar muito melhor nesse módulo ano que vem, porque provavelmente a gente vai estudar isso tudo de novo ao longo desses 6 anos. E além dos módulos, a gente tem também na minha faculdade algumas matérias diferentes. No caso, a gente tem uma matéria chamada Interação Comunitária, que é uma matéria semestral, ou seja, a gente tem prova uma vez por semestre. E ao longo do semestre a gente vai tendo algumas atividades para ser avaliado. E interação comunitária é uma matéria que no começo eu achei que ela ia ser bem irrelevante para mim, mas acabou que ela foi bem importante para entender alguns aspectos do SUS. Ela trata mais o SUS, as políticas de saúde públicas, que hoje em dia no Brasil elas estão sendo bem desvalorizadas, né? Muita gente fala mal sem saber do que acontece. Se vocês quiserem que eu fale mais um dia especificamente sobre isso, comentem aí embaixo que eu posso fazer algum post no Instagram. E essa matéria foi muito boa para eu poder aprender sobre o SUS, sobre as UBS, sobre as equipes de saúde da família, tudo relacionado à saúde, às políticas de saúde pública. Foi muito legal e era para ser uma matéria muito prática esse ano, mas por conta da pandemia a gente não pôde sair, né, para ir visitar as UBS, que são as unidades básicas de saúde. A gente não pôde fazer nada disso, conhecer os bairros, fazer as trajetórias, assim, o mapeamento da região. A gente não pôde fazer nada disso. Então a gente fez pelo Google Street View, eu acho. A gente entrou no Google, foi andando, foi mapeando a região de cada UBS, porque infelizmente a pandemia não deixou a gente trabalhar, né? E a gente também tinha uma matéria chamada Habilidades Clínicas, que essa pra mim era a matéria mais legal do ano inteiro, porque era onde você realmente se sentia médico, porque era uma matéria baseada em habilidades clínicas, ou seja, habilidades médicas, o que você precisa fazer em determinada situação, quais são os casos de doenças agudas, crônicas, o que você precisa fazer numa consulta, como fazer uma anamnese, como checar pulso, quais são os tipos de pulso, como tirar pressão, como ler um eletrocardiograma. Essa matéria foi fenomenal, eu quero revisar todas essas aulas de novo, quero ver tudo de novo. Eu vou aproveitar essas férias, vou estudar bastante essa matéria, porque essa matéria foi incrível, eu adorei. Também era uma matéria semestral, que tinha uma prova uma vez por semestre também, e foi fenomenal, eu adorei essa matéria, e com certeza foi a matéria que mais me prendeu, assim, as aulas eu ficava tipo, que legal. Enfim, galera, em relação às provas, como é que funcionavam as minhas provas? A cada final de módulo, a gente tinha uma prova do módulo, ou seja, eu terminei o módulo de funções biológicas, a gente fazia uma prova do módulo. E aí, a cada final de semestre, a gente tinha uma prova de interação comunitária, uma prova de habilidades clínicas e uma prova chamada integrada. A prova integrada é uma prova do conteúdo do semestre inteiro. Então, são os 3 módulos do semestre, mais interação comunitária e habilidades clínicas. É uma prova de 50 questões, 10 questões de cada conteúdo, e é a prova que mais vale nota assim no ano, para que ela soma em todas e dá a média final do seu semestre. E cara, essa prova é o bicho. Normalmente a gente faz a prova do módulo, ela tem cerca de 20 questões, mas é focada só em um módulo. A integrada tem 50 e são 10 de cada módulo, são 10 questões de assuntos distintos. Então é muito difícil. A gente fez duas dessas no ano. A primeira foi, se não me engano, em julho, e a última foi agora em dezembro, que foi a última prova do ano, e fechou o ano com chave de ouro. E em relação a mim, eu consegui me desenvolver muito bem esse ano, mesmo sendo EAD, as provas estavam sendo bem complicadas, porque como são provas com consulta, não tem como
não ser, eram umas questões muito específicas, muito complicadas, que a gente tinha que checar em muitos livros diferentes para poder fazer a resposta. E muitas vezes ainda assim não batia, porque, cara, é muito complicado, as provas eram surreais de difíceis, e principalmente integrada, porque a integrada tinha tudo. Mas valeu a pena, eu consegui aprender bastante coisa e eu espero muito que ano que vem o coronavírus vá embora pra gente poder ter um ano normal, com aulas bem práticas e poder ver todos os meus amigos da faculdade que eu nem cheguei a conhecer direito. Então, essa foi a minha experiência no primeiro ano de medicina, pessoal. Foram essas as matérias que eu tive, foram esses os critérios de avaliação que eu tive também nesse ano. E eu gostei muito, eu tô gostando muito mesmo do curso e acredito que quando voltar ano que vem presencial eu vou gostar muito mais, porque eu nem cheguei até aula presencial, eu já cheguei e foi quarentena aqui na minha cidade e foi muito legal mesmo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ter entendido como é que foi meu ano sendo aluno de medicina, principalmente agora no EAD, todas as matérias que eu tive, o que eu aprendi nesse primeiro ano, o que eu tive de matéria, o que eu tive de prova, espero que tudo isso tenha ficado claro. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, deixa o like aí embaixo, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Luke, do Kio, que estão aí na descrição, sempre estão aí comigo, me segue no Insta, não esquece de me seguir no Insta, NicoPNX, tem muita coisa saindo lá, muita coisa mesmo, eu tô postando story todo dia e conteúdo, muito conteúdo lá. Então me segue lá, não fique de fora, galera. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau.